como membro da direção, cabe-me encerrar a conferência, mas não é disso que se trata agora. Passamos agora a uma fase em que temos intervenções individuais de reguladores, dos operadores e também de representantes dos consumidores. Eu vou agora passar a palavra à professora Sandra Maximiano, presidente da ANACOM, a quem agradeço em particular o sacrifício que fez em levantar-se muito cedo e estar aqui hoje impecavelmente a horas. Muito obrigado, senhora professora, e vou passar de imediato a palavra. Bem, muito obrigada pelo convite, é um enorme gosto de estar aqui e acho que vale sempre a pena o esforço para vir falar um bocadinho nestes momentos de debate e sobre um assunto que é de extrema importância e que tem também suscitado o interesse de todos os envolvidos, portanto é realmente um assunto multi-stakeholder, como o Sr. Ministro disse aqui anteriormente. Eu venho aqui numa posição em que vou ser menos otimista do que o costume. Portanto, trago aqui alguns pontos para pensarmos, alguns pontos que suscitam realmente preocupações neste regulamento das redes digitais e também uma visão que é uma visão, vá lá, não só aqui da ANACOM, mas uma visão sobretudo dos reguladores europeus. Não? Portanto, então o DNA basicamente vai integrar e modernizar os elementos do quadro regulatório existente, incluindo o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, assim como o regulamento do BEREC e outros instrumentos relacionados. E tem diferentes impactos, não é? Impactos no investimento, e aí esperam-se positivos, na estrutura de mercado, na prática regulatória dos Estados-membros. Perspectiva-se aqui uma evolução grande, né, da política europeia de conectividade, que tem influência em todo o ecossistema digital e na conectividade no seu conjunto, desde o desenvolvimento das redes, à concorrência, à proteção dos utilizadores e também a evolução para um ambiente digital aberto, inclusivo, resiliente, seguro, acrescentaria esses pontos. Vou fazer aqui uma analogia cinematográfica que já tem 60 anos, mas exatamente 60 anos este ano, The Good, The Bad and The Ugly of the DNA. Portanto, o DNA apresenta aqui elementos que são considerados muito positivos, alguns muito positivos mesmo, outros que eu não diria está ali como The Bad, mas também podemos ver isto para um lado mais positivo, de alguma forma positivos, mas que nos suscitam algumas reservas, e outros ainda particularmente sensíveis, em que ali estão designados como The Ugly. Portanto, nos aspectos positivos, destacaria então aqui como um primeiro ponto o grande desafio do investimento, esta promoção do investimento como condição essencial para a transformação digital, e aqui também muito referido na intervenção anterior pelo Sr. Ministro. Portanto, aqui este regulamento mostra e vem trazer aqui, de uma forma muito visível, esta necessidade de criar condições favoráveis ao investimento eficiente e sustentável. E com isto pretende-se o quê? Assegurar a previsibilidade regulatória, incentivar a utilização eficiente de recursos escassos, nomeadamente do espectro radioelétrico, promover mecanismos que contribuam para a redução dos custos da implantação das redes. Claro que temos aqui um desafio relacionado com este ponto, que tem a ver com assegurar o equilíbrio entre o investimento, entre a concorrência, a inovação e a proteção de utilizadores. Num segundo ponto, destacaria o reforço da coordenação do espectro transfronteiriço. E aqui, uma vez mais, essa coordenação pode reforçar a previsibilidade regulatória, pode acelerar também a disponibilização de certas faixas de frequência, isto é extremamente importante para andarmos de mãos dadas com os desenvolvimentos tecnológicos e permitir que esses desenvolvimentos tecnológicos ocorram. Portanto, é aqui um ponto que consideramos de extrema importância.
e permite também esta maior articulação entre Estados-membros que tem que ser feita, sobretudo nestes momentos onde a procura por estes recursos espectrais é mais elevada. O grande desafio, uma vez mais, é reforçar esses mecanismos de coordenação onde eles gerem valor acrescentado, preservando, cá está também a flexibilidade necessária para responder a cada uma das realidades nacionais. Depois, aqueles pontos que nos suscitam algumas reservas. A centralização de poderes em Bruxelas e a harmonização máxima que se prevê aqui. E isto leva ao quê? À limitação também da capacidade de adaptação, como já foi referido, às especificidades nacionais e limitar a margem também aqui aos reguladores nacionais, portanto às autoridades reguladoras nacionais. Isto é particularmente relevante em alguns domínios, nomeadamente na definição e análise de mercados relevantes, na identificação de operadores com poder de mercado significativo e a imposição de medidas corretivas e a gestão também do espectro radioelétrico. Esta nova arquitetura institucional com maior centralização em Bruxelas pode criar maior complexidade administrativa, portanto, o objetivo da desburocratização, da simplificação, pode ficar também afetado com esta centralização em Bruxelas e a sobreposição de competências, se não houver aqui uma clarificação também das competências dos Estados-membros e com uma indefinição também depois das responsabilidades associadas. Claro, se isso acontecer, teremos impactos na eficiência, na proporcionalidade e também na eficácia do quadro regulatório. Portanto, olhar para isto com alguma reserva e com algum cuidado e perceber o que é que podemos fazer para minimizar estes problemas. Não significa que a harmonização não seja positiva, pelo contrário, portanto, é positiva, mas perceber onde é que estão aqui os problemas para os minimizar. Portanto, o desafio é encontrar, uma vez mais, o equilíbrio entre a coerência regulatória europeia e a preservação da capacidade nacional para que haja essa intervenção sempre que ela seja necessária e faça sentido. Dá aqui alguns exemplos onde é preciso realmente encontrar esse equilíbrio, onde temos que olhar para as vantagens, mas também para as desvantagens, não é? Portanto, o passaporte único europeu, que foi aqui mencionado e foi focado, se calhar, a grande vantagem, não é? Que contribui para uma harmonização de regras, contribui exatamente para uma redução de custos de entrada e desenvolvimento no mercado. Isto é particularmente importante para empresas até mais pequenas e que estão em desvantagem por esse motivo. Portanto, isso é um ponto positivo, sem dúvida, mas temos aqui alguma falta de clareza ainda relativamente à aplicação da lei, à jurisdição e aos procedimentos de notificação às autoridades regulatórias nacionais. Outro ponto que é muito importante relacionado com este aspecto tem a ver com os riscos do photoshopping, nomeadamente na questão das empresas irem pedir o passaporte onde possa ser mais favorável pedir esse passaporte europeu, portanto, e deixando aqui alguma desvantagem. Por isso é que, nesse contexto, ninguém vai querer ficar atrás, vai haver aqui uma competição também entre países que pode ser muito positiva, mas temos que saber gerir, navegar nesse ambiente estratégico que acaba por ser impulsionado. Aqui um outro exemplo mais específico tem a ver com o desligamento do cobre, que, olhando assim à primeira vista, é positivo, não é? Contribui para também essa harmonização, para o aumento do fiber deployment, mas se olharmos aqui para um país como Portugal, que já se encontra numa fase muito avançada, pode haver um encargo elevado associado à aprovação de análises de mercado associadas, roteiros, supervisão, atividades de mapeamento, que poderá também ser desproporcional. Portanto, aqui
o que está previsto pode não ser tão favorável a Portugal quanto será para outros países. Portanto, temos aqui um ponto que temos também terem atenção. Serviço universal. É bom que o regulamento mantenha os mesmos objetivos sociais do Código das Comunicações Eletrónicas, nomeadamente o estabelecimento do serviço universal como rede de segurança para a banda larga e comunicações de voz, mas temos aqui uma abordagem, uma vez mais centralizada na União Europeia, reduzindo esta discricionariedade na intervenção nacional e focando também, sobretudo, nos consumidores, não alargando as obrigações de acessibilidade a microempresas e pequenas e médias empresas e organizações sem fins lucrativos. E isto pode ser realmente mais penalizador em países como Portugal, onde a percentagem e como sabemos, das pequenas e médias empresas e de pequenas empresas é grande. Quanto aos direitos do utilizador final, também esta garante uma harmonização que também é positiva, mas há aqui alguns aspectos específicos. Por exemplo, não são possíveis medidas adicionais em matéria no âmbito de requisitos de informação contratual, portanto deixa-se aí de conseguir intervir. Vejam, por exemplo, não é? Enquanto utilizadores, nós sabemos a dificuldade que existe, nem que seja às vezes na leitura e no entendimento dos contratos, na informação que vimos online, portanto acaba aqui a haver uma menor margem. E também aquilo que eu já tinha dito, que algumas regras de transparência contratual passam a abranger apenas empresas que oferecem serviços de acesso à internet ou serviços de comunicações interpessoais acessíveis ao público, em vez de, como existe atualmente, todas as empresas que oferecem serviços de comunicações. Portanto, aqui temos a resultar, o impacto é que podemos ter aqui uma assimetria em termos de proteção dos utilizadores finais. Depois o ponto que, e aqui em geral, os reguladores europeus consideram como de ugly, a despromoção da concorrência como um objetivo central e mais como um objetivo mais secundário, no sentido de ser um instrumento de proteção dos consumidores, mas não um instrumento essencial para assegurar mercados eficientes. E que é uma ideia e que também não é totalmente consensual entre todos os economistas. Tem sido sempre aqui um bocadinho esta luta se realmente muitos estudos indicam que sim, que mais concorrência, mais eficiência, como também sabemos que não em todos os contextos isso acontece, e por isso é que esta é uma questão que suscita um grande debate, mas é considerado, portanto, pelas entidades reguladoras como o ponto, diria, o mais sensível nesse aspecto, porque se considera e que estes últimos anos têm mostrado é que a concorrência tem trazido mais dinamismo, tem trazido inovação e a melhoria da qualidade dos serviços, disponibilização de ofertas mais diversificadas e acessíveis. Claro que concorrência neste setor não significa ter aqui uma multiplicidade de operadores extrema, porque não faz sentido. Eu costumo muitas vezes dizer que as telecomunicações não são as lojas de venda de frango assado, não é? Portanto, que se multiplicam e que conseguem sobreviver num ambiente extremamente concorrencial, produtos completamente homogéneos, portanto não estamos a falar desse mercado. É óbvio que essa multiplicidade de operadores não pode ocorrer dessa forma, portanto é uma concorrência que tem obviamente de ser sustentável. E este ponto em que se a concorrência deixa de ser um elemento essencial, passa a ser um elemento secundário, e haveremos também de ouvir isso aqui com a próxima intervenção, pode levar, conduzir um aumento da concentração de mercado, que, uma vez mais, pode sim ter alguns efeitos positivos na capacidade, maior concentração, maior capacidade de atração de financiamento, isso sem dúvida pode acontecer, mas também
temos aqui alguns impactos negativos na concorrência, no investimento, na inovação e no próprio interesse dos consumidores. Portanto, aqui o grande desafio é garantir, uma vez mais, incentivos concorrenciais adequados, portanto, que permitam essa concorrência sustentável para assegurar a conectividade, a inovação, a sustentabilidade do setor e a maximização também dos benefícios para os utilizadores finais. Outros pontos, aqui também para terminar, é necessário clarificar o âmbito de aplicação do regulamento, nomeadamente quanto à identificação dos atores que atuam em mercados relacionados com as comunicações eletrónicas. Isto é muito relevante para a discussão do fair share. A articulação entre outros regulamentos, entre o DNA, o Cyber Security Act, a NIS 2, depois o DNA, o DSA, o Regulamento de Serviços Digitais e o futuro Digital Fairness Act, portanto, para evitar toda a fragmentação regulamentar e, em vez de simplificarmos, termos aqui ainda mais um excesso de burocracia neste setor, quer nas comunicações eletrónicas, quer no próprio setor dos serviços digitais. O ponto da internet aberta, que também foi aqui referido, portanto, os princípios e regras básicas do regulamento da internet aberta foram incluídos na proposta, mas também deve ser garantida a utilização racional e eficiente dos recursos, não, e aqui é um ponto que eu acho extremamente importante, não limitando a inovação que provém das novas tecnologias. Este ponto aqui da internet aberta, mesmo entre os reguladores, não é um ponto sempre consensual, não é? Porque nós sabemos que a questão da internet aberta pode levar a restrições da aplicação de inovação tecnológica, nomeadamente no network slicing, e portanto, acaba por ser aqui um ponto que não sendo consensual, na nossa opinião, deve estar também prevista a inovação dessas novas tecnologias e permitir essa inovação. Depois a questão das comunicações fraudulentas, hoje em dia, por exemplo, com as chamadas com recurso a spoofing, que evidenciam também aqui a necessidade de um quadro regulatório muito claro, operacional, que permita também às autoridades impor medidas práticas, eficazes, de forma célere e reforçando a confiança nos utilizadores finais. Portanto, acho que este também é um ponto que temos no momento oportuno de o trazer para essa discussão deste novo regulamento, porque é algo que preocupa extremamente os utilizadores e a sociedade e será se calhar um momento a o fazer. Portanto, os grandes desafios, eu diria que a palavra, a ordem do dia aqui na discussão do regulamento das redes digitais é mesmo o equilíbrio, e é o equilíbrio entre estes pontos todos, entre conectividade, entre concorrência, entre proteção dos utilizadores, entre sustentabilidade, entre inovação, transformação digital e com o objetivo último, obviamente, é ter um ecossistema mais competitivo, mais resiliente, mais orientado para os interesses dos cidadãos e das empresas. E pronto, muito obrigada, espero que tenha sido útil a informação. Muito obrigado, professora Sandra Maximiano, por uma intervenção tão complexa e por nos falar das dores e evidenciar as dores da passagem de uma regulação ex ante para uma regulação ex post da concorrência. E sobre regulação ex post falará o nosso próximo interveniente, enfim, o nosso próximo orador, o professor Miguel Mori Silva, querido colega da Faculdade, da Católica, a quem eu vou dar de imediato a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Queria agradecer o convite à professora Maria Helena Monteiro para estar aqui hoje, aqui também ao Luís o convite para estar aqui. Isto é sempre uma coisa complicada porque, enfim, como sabem, na Autoridade da Concorrência nós temos uma competência transversal e, portanto, somos generalistas. E por isso, quando falamos para uma plateia de distintos especialistas numa área tão ferozmente concorrencial, mas ao mesmo tempo também
ferozmente defensora dos operadores relativamente aos reguladores e às intervenções de autoridades públicas, como é o caso também da Autoridade da Concorrência, sinto sempre que estou a caminhar num terreno minado. Portanto, sou um estranho numa terra estranha, sinto que estou aqui a caminhar num terreno minado e, por isso, agradeço o facto de me terem posto a falar depois da professora Sandra Maximiano, porque assim eu tenho uma pessoa que conhece muito bem os sítios onde estão as minas e as armadilhas e por isso vou tentar seguir aqui um bocadinho nas pegadas deixadas pela professora. Eu tenho uma intervenção preparada, enfim, sobre este tema, mas penso que em relação ao DNA o essencial daquilo que eu teria para dizer foi dito muito melhor pela professora Sandra Maximiano, portanto não vou aqui repisar esses pontos. Há, no entanto, duas questões que eu acho que gostava de transmitir como notas pessoais. Eu, há umas 2 ou 3 encarnações atrás, no início deste século, trabalhei na área da regulação, na negociação de vários pacotes legislativos num setor diferente, que era o setor do transporte ferroviário. Mas, nessa altura, uma das preocupações que eu tinha, por exemplo, estávamos naquela fase de criação das agências europeias, era uma preocupação que foi aqui sublinhada pela professora Sandra Maximiano e que eu acho que que deve também ser uma preocupação de ser tida em conta pelos regulados, que é a nossa capacidade de afirmação de políticas públicas a nível nacional. E por isso, ao mesmo tempo que discutíamos coisas como o Céu Único Europeu, que tem, de certa forma, aqui uma correspondência com esta política de espectro que se pronuncia com o DNA e que me parece indispensável. Haver uma maior integração da gestão do espectro é fundamental para libertarmos recursos, para permitir que os operadores tenham, de facto, a capacidade de prestar serviços de uma forma transfronteiriça, mas isso tem que ser balanceado também com a necessidade de, numa perspectiva nacional, de Portugal ter também uma voz ativa na definição destas políticas. Uma segunda nota para referir um paradoxo interessante também que surge da apresentação da professora Sandra Maximiano, que é o paradoxo de, por um lado, o legislador europeu obrigar os Estados-membros a ter reguladores independentes, a proteger, a carinhar essa independência dos reguladores nacionais e depois centralizar competências numa instituição que é a Comissão Europeia, que não é independente. É independente em relação aos Estados-membros, é verdade, mas é uma instituição política. Portanto, não respeita os requisitos de uma autoridade administrativa independente como nós as definimos internamente. E por isso é uma coisa estranha, porque estamos a assistir aqui a um desvio, não vou dizer se é certo ou errado, e obviamente, se nós queremos ter um quadro mais harmonizado em termos efetivos e não dependente apenas da intervenção do legislador nacional, é evidente que tem que haver alguma centralização. Não é isso que está em causa. Mas a questão é qual é o locus dessa centralização. Porque se o objetivo é deslocar competências de reguladores nacionais ou condicionar o exercício de competências por autoridades reguladoras independentes nacionais, que, como o Sr. Ministro aqui disse, os governos têm que respeitar essa independência, mas depois são transferidas para uma instituição como é a Comissão Europeia, que é uma instituição política, não diria que é um governo europeu, mas é, obviamente, uma instituição política europeia, responsável politicamente perante o Parlamento Europeu. Nós estamos a deslocar o locus da definição destas políticas e de algumas decisões muito importantes de um plano tecnocrático, independente, para um plano que é tecnocrático também, mas também político. E não sei se perceberam, mas esta semana houve um evento de distribuição maciça que aconteceu nos Estados Unidos, nestas áreas, que foi a decisão relativamente à admissão pelo Presidente Donald Trump de 2 elementos da Federal Trade Commission, uma instituição que me é cara, porque é a primeira agência administrativa de defesa da concorrência nos Estados Unidos, e que basicamente esta decisão do Supremo Tribunal dinamitou a independência. Há ali ainda um reduto na área da Banca Central, uma decisão 4-5, portanto, que deixa antever que mesmo essa poderá não estar propriamente firmada em pedra, mas quer dizer, aquilo que o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos considerou que era importante no caso dos mercados financeiros, que era
assegurar que, de facto, essa política é conduzida segundo critérios técnicos, com base num mandato, que é um mandato, ainda assim, um mandato democrático, que é o mandato da constituição dessa autoridade, do Federal Reserve, mas depois, nas outras áreas, fora da Banca Central, ignora tudo isso, passa por cima da independência. Como sabemos, isso vai provavelmente também ter consequências nos mercados digitais por causa da questão do nosso acordo com os Estados Unidos para a troca de dados. E, portanto, vamos ter um acórdão Schrems 3 daqui a uns anos. Mas aquilo que me preocupa mais é, de facto, este ataque à ideia da regulação independente. E, portanto, não tenho respostas, ainda estou a reagir muito aqui em relação àquilo que aconteceu, mas não queria deixar de chamar a atenção para este ponto. Portanto, esta ideia que nós, a certa altura, importámos dos Estados Unidos da regulação independente e de que estas autoridades, como também a autoridade da concorrência, que não é tecnicamente um regulador, mas sim uma autoridade que aplica regras de concorrência e, portanto, não intervém regulando o mercado, afinando, digamos assim, o resultado do mercado, mas intervém procedimentalmente garantindo que a concorrência funcione, e é essa concorrência que depois traz benefícios aos consumidores. Esta filosofia está a ser posta em causa do lado de lá, e do lado de cá estamos também a picar alguns dos alicerces com a lógica da desburocratização, a lógica da competitividade e de que nós regulamos em excesso. E só numa última nota introdutória, vejam o que está a acontecer na inteligência artificial. O que é que nós, na União Europeia, estamos a fazer? Bom, porque nós estamos preocupados em criar condições para que as empresas investam, isso obviamente é muito importante. É importante termos uma capacidade tecnológica própria em todos os setores de ponta de que dependemos. A questão da segurança e da resiliência estão aí à vista. No entanto, o que é que nós fizemos, ou um dos pontos centrais do que nós vamos fazer é atrasar a entrada em vigor das regras do AI Act, precisamente para os modelos de maior risco, para o final de 2027, salvo erro. O que é que os norte-americanos estão a fazer? Intervenção discricionária, portanto, como já se percebeu, intervenção discricionária aos mais vários níveis, dá cá 5% das tuas ações, dá-me 10% das tuas ações, portanto, intervenções que vão completamente ao repito daquilo que nós sabemos de pensar a regulação, e intervenções também discricionárias, têm 90 minutos para retirar um modelo de inteligência artificial, com uma arquitetura que vai ser posta em prática, mas uma coisa é certa, nos Estados Unidos, os modelos de maior risco não podem ser postos em prática, neste momento, sem que haja previamente uma validação por parte da administração norte-americana. O que é que nós fazemos? Pronto, ok, então vamos dar espaço às empresas e vamos atirar isto para o final de 2027. E, portanto, mais uma vez, não tenho respostas, mas acho que é importante refletirmos um pouco sobre estas questões, porque, porventura, com o afã de uma preocupação de competição que está muito clara no contexto, sobretudo, do relatório Draghi, e de uma competição que enfim, certamente pela miopia que é característica de quem olha para estas coisas sob o ângulo da concorrência, em que identificamos o mercado relevante como o locus da concorrência, os países não concorrem entre si. Eu, para além de dar aulas de Direito da União Europeia, Direito da Concorrência, também dou aulas de Economia Internacional na Faculdade de Direito, e citando o velho Krugman, os países não competem, quem compete são empresas, os países não competem em mercados, quem compete em mercados são as empresas. E, portanto, estas lógicas de competitividade, como blocos, etc., é uma matéria que eu compreendo naturalmente, a razão de ser da discussão, mas é preciso termos alguma cautela, porque é muito fácil mascarar argumentos de proteção de determinados grupos de interesses sob a capa do estamos a contribuir para a competitividade da economia europeia ou da economia chinesa ou dos Estados Unidos, consoante o país em causa. Ora bem, voltando agora aqui ao meu texto, é claro que o DNA vai ser uma medida importante também numa ótica das autoridades de defesa da concorrência, porque, como foi explicado também pela Sra. Presidente da ANACOM, nós aplicamos estas regras num determinado contexto e as regras e a forma como essas regras moldam o mercado é um fator que tem necessariamente que ser tido em conta quando fazemos análises concorrenciais, seja em sede de práticas, seja no âmbito do controle de concentrações, mas também no contexto da chamada advocacy, eu chamo-lhe provedoria de concorrência, isto é, de promover, através de recomendações, promover alterações
do quadro legislativo e regulatório que aumentem a concorrência desses mercados. E, portanto, como é evidente, o DNA vai aqui mudar, em alguns aspectos estruturais, este contexto. Já foi aqui dito, algumas dessas mudanças parecem indispensáveis, porque é verdade que o mercado único em muitas áreas, e as telecomunicações são também uma dessas áreas, não é ainda a realidade que nós gostaríamos, e é evidente que isso em parte se deve a esta fragmentação que nós temos nos mercados nacionais, se deve à forma como os quadros regulatórios nacionais têm dificuldade em assegurar um level playing field e regras previsíveis para operadores que queiram verdadeiramente operar a uma escala transnacional. E, portanto, nós temos, de facto, esses desafios e acho que o DNA vem dar uma resposta clara a esses desafios. E vem também dar uma importância cada vez maior às regras de concorrência, mais uma vez também na linha do relatório Draghi, que é o de deslocar o foco das autoridades reguladoras nacionais, de intervenção por via regulatória da imposição de obrigações regulatórias. É verdade que se mantêm os processos atualmente existentes de identificação de poder de mercado significativo, é verdade que se mantêm os requisitos substantivos que estão atualmente em vigor, serão mantidos também pelo DNA, mas o que se pretende é claramente uma reconfiguração desse espaço e, portanto, isso é algo a que as autoridades de concorrência têm que estar certamente atentas. E, portanto, a forma como nós olhamos para este ponto do DNA e a forma como ele vai afetar a política de concorrência insere-se também numa análise que é a perspectiva das autoridades de concorrência relativamente às tendências de consolidação no setor das telecomunicações. Enfim, eu não gosto muito da expressão de correr atrás do prejuízo, mas enfim, percebo o argumento que foi aqui trazido pelo Sr. Ministro. Mas do ponto de vista das autoridades de concorrência, nós temos uma constância na nossa missão e temos uma certa capacidade de resistência às pressões setorialmente colocadas, precisamente pela natureza transversal, seja da aplicação das regras, seja das próprias metodologias de análise. E temos também, num ponto que partilhamos com reguladores setoriais, como é o caso da ANACOM, esta metodologia de análise assenta sobretudo, não apenas uma metodologia substantiva, de conceitos, de regras de decisão, mas assenta naquilo que é o princípio, que eu acho que é aquilo que mais destaca o tipo de intervenção que uma autoridade de concorrência ou um regulador setorial faz, que é as nossas análises são sujeitas a um enorme escrutínio, ex ante, através de consultas públicas, ex post, através do controle dos tribunais, mas também do controle da academia. E isso faz com que as decisões sejam decisões que têm que ser muito robustas em termos de fundamentadas, não apenas em teoria, mas fundamentadas em dados concretos dos mercados. E isso significa que o canto das sereias de apelarmos a coisas como acontece, por exemplo, no relatório Draghi, em que se diz de uma forma que, enfim, para qualquer especialista na área de concorrência, acho que me parece no mínimo ingênua, ainda que eventualmente engenhosa, é a ideia de que a definição de mercado relevante deve ser feita a nível europeu e não a nível nacional. E esse é o ponto central, diria, das várias recomendações do relatório Draghi, esse é o ponto central. Eu penso, mas posso estar errado, que o DNA não vai modificar esse enfoque naquilo que é a intervenção dos reguladores, e penso, e aí já tenho mais a certeza, de que isso não vai afetar a forma como as autoridades de concorrência fazem esta análise. Quer isto dizer, então, as autoridades de concorrência vão sempre definir estes mercados como mercados locais ou nacionais? Não, porque a resposta está nos factos e está naquilo que são os estudos com base nesses factos. E, portanto, eu costumo dizer que, e em reuniões que às vezes temos com stakeholders, no contexto de processos complexos, às vezes ao nível de controle de concentrações, por exemplo,
que as pessoas às vezes sentem-se surpreendidas porque há uma direção de investigação que surge durante o processo. Eu digo, nós vamos atrás da prova, atrás da evidência, para usar o termo das STEM. E, portanto, se a evidência nos leva num determinado caminho e se a nossa missão é cautelar o bem-estar dos consumidores, então é por aí que nós vamos ter que ir. E isso funciona à charge e à décharge. Nos casos, isso significa que, ok, há aqui concentrações que à partida poderiam, com base nas tais, digamos, regras de decisão que nós aplicamos, enfim, presunções ilidíveis com base, por exemplo, em cotas de mercado ou no grau de concentração dos mercados, mas que depois a evidência que surge do mercado demonstra que essas preocupações, afinal, não existiam, ou não têm razão de ser. Recentemente, num setor completamente diferente, nós tivemos um caso em que, a certa altura, havia ali problemas muito sérios resultantes da elevada cota de mercado e que a investigação, em segunda fase, permitiu demonstrar que, afinal, essas preocupações não eram fundamentadas face à prova que nós recolhemos nessa fase do processo. E também pode acontecer o contrário, coisas que à partida pareceriam um pouco problemáticas e que a evidência vem demonstrar que, afinal, nós temos aqui, de facto, um problema e temos que resolver esse problema. E, portanto, eu acho que aquilo que vai caracterizar a atuação das autoridades de concorrência vai continuar a ser uma abordagem mais cautelosa, mas focada essencialmente nos factos. É verdade que um dos chavões que se utiliza muito é o 4:3, por exemplo. É um dos chavões que se utiliza nesta discussão. Há concentrações de 4:3, ou são boas por natureza, ou são más por natureza, e, portanto, nós temos muito a fixação em volta deste tipo de regras empíricas. Aquilo que a prática demonstra é que a resposta dada pelas autoridades de concorrência depende das circunstâncias de mercado. Nós tivemos vários casos, aí à volta de 2014, 2016, em que a Comissão tinha uma atitude, sobretudo no mercado das telecomunicações móveis, de preservar o máximo de concorrência e, portanto, operações de 4:3 eram operações que só poderiam avançar mediante a imposição de remédios e, sobretudo, remédios estruturais, compromissos de desinvestimento, acordos de fornecimento grossista de acesso a MVNOs, etc. Depois tivemos uma decisão muito importante, que foi a decisão Hutchinson 3G telefónica no Reino Unido, que foi uma decisão de proibição pela Comissão Europeia. As decisões de proibição, devo referir, são raras. Eu estou na autoridade desde 2019 e desde que eu estou na autoridade nós tivemos 3 decisões de proibição. 2 dessas decisões de proibição, ninguém fala delas. Uma tinha que ver com a área dos transportes rodoviários e a outra, mais recente, com o transporte portuário, tecnicamente os serviços de reboque no Porto de Sines, mas portanto, só se fala de uma delas, que foi o caso Vodafone Novo, que foi talvez a decisão de proibição com maior saliência nos últimos anos. Mas dizia eu, a Comissão Europeia decidiu este caso e em 2020 a decisão foi anulada pelo Tribunal Geral. Essa anulação foi, na altura, enfim, vista como uma grande derrota para a Comissão e a ideia, pronto, então, afinal, os portões abriram-se e, portanto, esta maior consolidação pode avançar. Mas em 2023 a Comissão ganhou em tribunal, precisamente, o recurso dessa decisão do Tribunal Geral. E aquilo que o Tribunal de Justiça veio fazer foi preservar a margem de apreciação da Comissão Europeia em matéria de controle de concentrações, reforçando os conceitos de proximidade concorrencial, força concorrencial importante, e por isso preservou a capacidade da Comissão Europeia de intervir nos chamados gap cases, ou seja, casos em que não há uma concentração que leva à criação de uma empresa dominante no mercado, ou ao reforço dessa posição dominante, mas em que há, por força da estrutura oligopolista do mercado, em que a concentração cria um risco sério de aumentos significativos de preços e, como tal, de um entrave significativo à concorrência efetiva. E, portanto, essa decisão do Tribunal de Justiça veio reforçar esta margem de apreciação de que a Comissão Europeia dispõe e, reflexamente, vem também projetar-se na ordem jurídica dos Estados-membros, porque apesar de nós não termos, ao contrário daquilo que acontece no âmbito das práticas de concorrência, nós não termos um sistema integrado em que nós temos uma lei nacional, mas sempre que há uma prática que afeta o comércio entre Estados-membros, então temos também que aplicar os artigos 101 e 102 dos tratados. No âmbito do controle de concentrações temos um sistema dual, em que a competência ou é da Comissão ou é das autoridades nacionais,
enfim, sem prejuízo das passarelas que existem entre ambas, mas existe uma projeção, porque a jurisprudência do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de Santarém tende a seguir muito proximamente a jurisprudência do Tribunal de Justiça. E, portanto, isto significa que, do ponto de vista das autoridades de concorrência, a capacidade para garantir a concorrência nos mercados, independentemente do DNA, essa capacidade existe e, certamente, quer a Comissão Europeia, quer as autoridades nacionais de concorrência, estarão atentas a esses fatores. Uma questão que se tem discutido também muito e que está neste momento em revisão é, ok, tudo bem, temos um quadro analítico, mas o que é que podemos fazer para adaptar esse quadro analítico aos desafios que aqui foram apontados e que também o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz apontou na sua intervenção inicial. Bom, e aí nós temos uma resposta clara que está a ser dada a nível europeu com a questão da discussão das orientações sobre controle de concentrações. E aqui, apesar de se tratar de uma matéria, mais uma vez, transversal, é notável o número de stakeholders que participaram na consulta pública ligados ao setor das telecomunicações. Portanto, há aqui um elefante na sala que é, obviamente, boa parte da discussão vai andar à volta, precisamente, do setor das telecomunicações. Portanto, isso é claro. A Comissão emitiu um primeiro documento, ainda um projeto de linhas de orientação. Esse projeto de linhas de orientação, enfim, tem um primeiro capítulo que é um pouco, enfim, o chamado lip service, ou seja, há ali um talk the talk, mas não necessariamente um walk the walk, no sentido de, ok, então agora vamos relaxar a aplicação das regras de concorrência, do controle de concentrações, quando o que está em causa é um crescimento em termos de escala. Eu devo dizer que esta obsessão com a escala, enfim, pode ser fundamentada, mas depende de que escala é que estamos a falar. Se estamos a falar de criar operadores transfronteiriços, ótimo, é isso também do que a Europa precisa, mas verdadeiramente a escala tem sido discutida, como aliás o caso da definição de mercado relevante no relatório Draghi, tem sido discutida com um argumento que é um argumento que eu, que já ando nestas coisas há umas décadas, já vi e procurei rebater várias vezes, que é o argumento de que se as empresas crescerem e fizerem um monopólio a nível nacional, elas depois vão poder enfrentar a concorrência internacional com mais pujança. Portanto, o monopolista nacional depois chega lá fora e vai ser um concorrente fantástico. Portanto, não estou aqui a falar, obviamente, especificamente do setor das comunicações, mas é na área industrial, por exemplo, discutia-se muito no final dos anos 80, início dos anos 90, havia muito essa discussão. Ora, citando aquilo que na altura era um dos textos fundamentais da área da economia industrial e da gestão, o Michael Porter, o próprio Michael Porter chamava a atenção que esta lógica dos chamados campeões nacionais era, à época, já contraditada pela evidência empírica, entre outras das multinacionais japonesas que viam a concorrência limitada no plano nacional, mas depois, quando chegavam ao plano internacional, enfim, podiam ter algum sucesso inicialmente, mas depois rapidamente acabavam por fracassar. Porquê? Porque quando uma empresa parte de uma cultura protegida e entra num meio concorrencial, isto é um pouco como um predador que é alimentado cotidianamente com filé mignon e que depois, quando é posto na vida selvagem, acaba por morrer à fome porque não tem já as competências necessárias para caçar. E, portanto, esse argumento é, enfim, sempre um argumento algo discutível. A ideia, por exemplo, e olhando de forma muito frontal para o mercado português, a ideia de que se nós no mercado português tivéssemos um grande operador, que fosse por hipótese, por absurdo, o monopolista neste setor, e que a ideia de um mercado digital, de um mercado europeu, reparem, permitiria isso, porque se o mercado português é uma parte muito pequena do mercado europeu, e se o mercado é um mercado europeu, a cota de mercado a nível nacional traduzir-se-ia numa cota marginal a nível europeu. Bom, mas e que ganhos de escala é que isso de facto vai trazer? Deixa a questão. Uma coisa nós sabemos são os efeitos sobre o consumidor. E por isso, um dos pontos fundamentais da decisão que a autoridade tomou no caso Vodafone Novo foi precisamente ter feito um estudo para analisar os impactos em matéria de preços relativamente à concentração em causa. É claro que foram apresentados 4 pacotes de compromissos, como sabem. Esses pacotes de compromissos foram longamente analisados pela Autoridade da Concorrência. Houve já agora, porque isto é um ponto que também, aliás, o
o DNA vai criar a nível europeu, que é um diálogo entre reguladores e a Comissão, nos casos que são da competência da Comissão, e a nossa experiência de diálogo com a ANACOM é uma experiência excelente, em que há uma troca franca de pontos de vista e há uma enorme convergência entre as duas instituições quando atuamos neste mercado, como existe, por exemplo, com o Banco de Portugal, quando atuamos no setor da banca. Portanto, não é um caso isolado, mas é uma cooperação particularmente profícua, porque para podermos aceitar remédios, entre outras coisas, temos naturalmente que saber qual é a posição do regulador relativamente a esses remédios. E a razão que levou, nesse caso, a que esses remédios fossem considerados insuficientes foi a de que os remédios resolveriam um problema específico, que era o problema das barreiras à entrada, mas não resolviam os problemas que nós tínhamos identificado e quantificado em termos de dano para o consumidor, e que ascendiam na ordem dos, salvo erro, 50 milhões, à volta de 50 milhões de euros, e mais 20 milhões de perdas absolutas de bem-estar associadas à aprovação dessa operação de concentração. E, portanto, a ferramenta analítica está lá. Obviamente todas as decisões são questionáveis, esta decisão não foi objeto de recurso, mas todas as decisões são questionáveis, a evidência que suporta as decisões está lá e, portanto, está exposta ao escrutínio por parte da sociedade civil, dos operadores, e é importante que esse escrutínio seja feito. Pode-se dizer, bom, mas, como dizia o Sr. Ministro hoje de manhã, bom, mas a certa altura nós estamos a olhar, não estamos a antecipar o futuro. No âmbito dos processos de controle de concentrações, por definição, nós estamos a tentar antecipar o futuro. É isso que nós fazemos. Mas tentamos antecipar o futuro não com base num palpite, mas com base naquilo que a evidência recolhida ao longo da investigação nos dá como sendo aquilo que é o cenário mais provável. É sempre possível, já agora, às empresas, embora isso raramente aconteça, apresentar prova de que, ok, tudo bem, vocês têm aqui prova de que há aqui este efeito sobre o preço, todavia, isto vai permitir, de uma forma que nós conseguimos sustentar, vai permitir mais investimento e esse maior investimento vai trazer benefícios para os consumidores. Excelente, construa uma defesa de ganhos de eficiência. E a verdade é que isso raramente acontece. Há várias razões para isso acontecer. A discussão no âmbito das linhas de orientação da Comissão Europeia é uma discussão bastante pertinente. Há a percepção de que, para bem e para mal, o facto de nós termos estas regras de decisão muito estruturadas significa que, por vezes, pode haver um enviesamento de decisão num determinado sentido. A Comissão procura compensar isto neste projeto, dizendo, ok, nós temos duas teorias, temos uma teoria do dano e uma teoria do benefício. E a Comissão Europeia propõe-se olhar para as duas em plano de igualdade. Pronto, isso parece-me importante. Em 1994 publiquei um artigo precisamente sobre controle de concentrações, onde defendia justamente a necessidade de termos em conta esses ganhos de eficiência. E eu penso que, e posso falar relativamente à Autoridade da Concorrência, que do lado da Autoridade existe toda a abertura para essa discussão com as empresas, como existe toda a abertura para a discussão da chamada Failing Firm Defense, que também foi invocada neste caso Vodafone Novo, mas em última análise a nossa decisão é baseada em prova. Mais um exemplo, só para concluir este ponto, no caso Vodafone Novo argumentava-se com a teoria de que a Novo iria rapidamente à falência, a não ser que fosse comprada, neste caso, pela Vodafone. Os factos que foram invocados e a evidência que foi trazida não nos convenceu. Poucos meses depois, a Novo acabou por ser adquirida por um outro operador, pela Digi, e assim demonstrando que aquela aquisição não era a única hipótese de acautelar que aqueles ativos continuavam no mercado. Ou seja, em síntese, temos desafios, é verdade. Esses desafios são sobretudo sentidos por parte dos reguladores, porque vão agora ter um contexto institucional diferente e que pode eventualmente limitar aquilo que era a margem de atuação que tinham, e em alguns casos isso pode ser benéfico para favorecer os tais ganhos de escala, mas noutros casos pode ser perigoso em termos da proteção que todos nós necessitamos enquanto consumidores. Da perspectiva das autoridades de concorrência, o DNA, como disse, altera contexto, mexe em coisas que as autoridades de concorrência não podem fazer,
que as autoridades de concorrência, num processo de concentrações, por exemplo, decidem se opõem ou não a uma operação de concentração, mas quem faz a operação, quem faz as mudanças no mercado são os operadores, seja através do investimento e do crescimento orgânico, seja através de fusões e aquisições, mas são os operadores que fazem o mercado, não é a autoridade da concorrência. E isso significa que a autoridade da concorrência tem que olhar para estes mercados também com alguma humildade de saber que não são as suas decisões que vão criar concorrência e que vão criar os benefícios para os consumidores. É a preservação da concorrência, essa sim é a missão da autoridade da concorrência, que, segundo o legislador, nos vai trazer esses benefícios. E, portanto, do ponto de vista das autoridades de concorrência, aquilo que vos posso transmitir é o foco continuará a manter-se seguramente na proteção dos consumidores. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado por uma intervenção tão completa e tão cheia de pontos de reflexão. E eu passo agora de imediato a palavra ao engenheiro António Coimbra, presidente da Apritel, com a sua visão dos operadores. Obrigado. Muito bom dia a todos muito bom dia a todos e muito obrigado pelo convite, mais uma vez, para a Apritel estar aqui presente neste congresso, a falar de um tema tão relevante e tão importante como que vai ser para a Europa e para Portugal, naturalmente, como o DNA. E eu queria aqui dar-vos, portanto, um pouco a visão, portanto, dos operadores. A Apritel, enfim, como uma associação dos operadores de telecomunicações, que é uma visão naturalmente comum, porque, sem tocar todos os pontos, já foram aqui muitos focados, penso que é relevante deixarmos claro do nosso lado o que é que entendemos que vai no caminho correto e o que é que entendemos que, enfim, que há ainda que trabalhar bastante. Agora, eu não sei isto, mas aqui para andar deve ser... Qual é que é aqui o comandozinho para andar? Muito bem. Bom, deixem-me começar por fazer um pouco o diagnóstico, se calhar enquanto, enfim, um pouco contrário àquilo que acabou de ser dito, relativamente àquilo como nós vemos a situação do mercado e a situação da escala, para nós é fundamental, mas falemos de factos, em vez de estarmos a falar apenas de opiniões, ainda que também os factos podem interpretar de distintas maneiras. Bom, o diagnóstico que podemos fazer, e que já iremos mais em concreto depois daquilo que já foi feito também a nível europeu, temos uma situação, um panorama internacional, e eu aqui não estou a comparar neste gráfico com a China, uma vez que a China se pode sempre dizer que, enfim, tem uma situação, um enquadramento bastante distinto em termos de regulação, em termos, enfim, da sua economia, e, portanto, para não fazer esta comparação, comparemos a Europa com os Estados Unidos e com o Japão, por exemplo, para sermos, enfim, mercados comparáveis do ponto de vista da organização política e da própria social. O que vemos aqui é que, portanto, na Europa, enfim, com o mercado, se medirmos aqui o Reino Unido ainda, com mais de 500 milhões de habitantes, os Estados Unidos com 340 milhões, o Japão com 120, temos mais de 40 operadores, este número já, enfim, conforme vamos pesquisando, são 41, 44, 42, não interessa. São mais de 40 operadores, muitos deles transnacionais, é verdade, estão na Europa, em muitos países da Europa, temos o caso de uma Vodafone, de uma Orange, de uma France Telecom, Orange, temos o caso de uma Deutsche Telekom, da Telefónica, etc., o que nos dá, portanto, enfim, esta fragmentação do mercado na Europa, que acho que é o que tem levado à situação atual que vivemos, que é crítica, na verdade. O que vimos é que a receita média por utilizador na Europa, se considerarmos que é 1, nos Estados Unidos é 3 vezes superior à receita média na Europa, no Japão é 2 vezes superior, e o que é que isso leva? Leva aqui o investimento per capita nesta área das comunicações, nestes blocos, e quer queremos, quer não, competimos entre blocos. Hoje em dia o mundo é assim que está organizado. Portanto, temos um investimento per capita na Europa de 118 euros, enquanto que nos Estados Unidos é praticamente o dobro, cerca de 220, e no Japão cerca de 170. Ou seja, este é um facto, quer dizer, ou seja, à escala, há capacidade de investimento, temos a falar de investimento per capita, obviamente, ou não há, e temos uma situação em que se complica, como é o caso na Europa. Em que é que isto se reflete em termos de investimento no desenvolvimento das comunicações? Bom, em muitas coisas, mas uma das que temos falado muito ultimamente, porque é onde estamos, basicamente, por exemplo, se olharmos para o que se passa no 5G standalone, que será
como sabemos, vai ser crítico para todo o desenvolvimento de serviços nas áreas empresariais. O 5G standalone chegará também à área de consumo, mas neste momento a capaz empresariais. Vemos que a Europa está não estou a falar de Portugal, está com um atraso muito significativo, 63% de penetração tanto do 5G standalone, contra 81% nos Estados Unidos, contra 75% no Japão, contra 93% na China, se falarmos aqui do seu caso na China. E quando competimos realmente desta maneira, sabemos as consequências que isso tem, vemos o atraso tecnológico que a Europa liderou claramente nos anos 90, liderou com o 2G, liderou com o 3G, chegou a liderar com o 4G, liderou na fibra, enfim, Portugal então claramente como exceção, e que claramente começamos aqui a ficar para trás e é altamente preocupante. É isto novo? Não, sabemos há muitos anos para cá que é o que se passa, aliás, já aqui foi falado também várias vezes, o relatório Draghi, que é de setembro de 2024, estamos quase em setembro de 2026 e praticamente nada se passou, o DNA é uma grande oportunidade, mas não deixa de ser uma oportunidade, não um facto. Vamos ver o que é que se passa. O relatório Draghi já o demonstrava e podemos também comentar muito, enfim, o que é que interessa ou não. Eu não vou comentar aqui, naturalmente, a decisão lateral da concorrência sobre a questão da novo Vodafone, até porque na altura estava na Vodafone, agora estou como presidente da Pritel, o Carlos Correia estará no painel, com certeza poderá contra-argumentar, mas, enfim, mas obviamente foi algo que a todos espantou, num mercado tão pequeno como o nosso, porque quando andamos a falar de escala e de escala potencial, e quando estamos a falar que os Estados Unidos têm 3 operadores para 340 milhões de habitantes e a Europa tem, enfim, mais de 40 operadores para 500 milhões de habitantes, só olhamos para Portugal. Portugal é o país com a menor escala potencial possível, só atrás de nós só a Bulgária. Portanto, porque a escala local também interessa. Temos uma escala de 2,5, bom, agora com os novos dados do INE, portanto, 2,8 milhões de potenciais clientes por operador. E a escala nacional também interessa. Enfim, muitos estudos fizemos, eu lembro quando estava na Vodafone, sobre o que chamávamos um operador subscaled, mesmo no mercado nacional, uma cota de mercado abaixo de 20%, se tiver que investir, se tiver frequência, se tiver que construir rede fixa, móvel, televisão, etc., é muito difícil sobreviver com uma cota de mercado abaixo de 20%, muito difícil. Terá numa fase de crescimento, onde se devem ter as perdas adequadas para comprar mais tarde, mas isso não acontece. Portanto, não é só a escala transnacional, transfronteiriça, que interessa, porque dá músculo financeiro, mas também a própria escala nacional nos vários mercados, e Portugal está nessa situação. Foi por isso que a todos espantou, enfim, a decisão lateral da concorrência, passar de 4 para 3, como se dizia, não é este mantra de 4 para 3, 3 para 4 ou 4 para 5, seja o que for, mas quando vimos o que está a passar em Espanha, por exemplo, onde neste momento já são 4 operadores, e Espanha tinha uma miríade de operadores que destruiu completamente o mercado, principalmente a conta dos MVNOs, o que está a passar no Reino Unido, o que está a passar na Holanda, o que se vai passar em França, vamos ver, que temos esta noção. Mas a realidade é esta que aqui está, quer dizer, não é possível, no mercado europeu, desde 2014, nós temos o Return on Capital Employed, portanto, o retorno do capital investido, estar abaixo do custo do capital, o Weighted Average Cost of Capital. Não é possível, ou seja, porque o mercado é como é, quer dizer, não é o que a gente gostava que fosse. Os investidores metem o dinheiro, e bem, porque é o seu dinheiro, onde é mais rentável. Ora, não vão meter o dinheiro em mercados cuja remuneração do capital está abaixo do que é o normal para esse mercado, está abaixo da WACC. Portanto, o capital migra para outros mercados onde são mais relevantes, ou migra para os Estados Unidos, ou migra para o Japão, ou migra para, enfim, na China é um bocado diferente, por questões de regulamentação interna, mas ou por outros setores, como é evidente. E esta é a realidade nua e crua, quer dizer, podemos dizer que é cruel, pois é assim. Portanto, se não houver condições, porque realmente regular o mercado, como dizia o Sr. Ministro muito bem, não é regular apenas o consumidor é super importante até para os operadores, vivem obviamente os seus consumidores, mas é o consumidor, são os operadores, são os reguladores, enfim, há um conjunto de stakeholders que tem que haver o tal equilíbrio, que falava bem aqui a professora Sandra Maximiano, entre os vários stakeholders, é isso que se tem que cuidar. E, portanto, o mercado realmente, como dizia, não sei se vou usar a analogia dos frangos, mas é uma boa, não deixa de ser uma analogia, porque o mercado das telecomunicações é um mercado regulado, de enorme investimento, com a concorrência global, e é preciso garantir a concorrência sim, e obviamente os operadores vivem em concorrência, e ainda bem, e a concorrência é o que faz, mas é preciso garantir o equilíbrio e a sustentabilidade económica do setor. Não é o que se vê aqui. Portanto, com esta situação, a Europa continuará a definhar, continuará atrás no 5G standalone, no 6G, na fibra, no IA, na cloud, etc., porque não tem capacidade de atrair investimento, não porque não haja dinheiro na Europa. A Europa tem talento e tem capital, não tem condições para investir, e quem tem o capital vai metê-lo no outro lado. Portanto, é isso que acho que é isso que temos
ser conscientes e, enfim, e entidades têm também, os reguladores, obviamente, seja da concorrência, seja setoriais, têm que ter bem presente como é que, garantindo a concorrência, garantir esse equilíbrio para também criar músculo financeiro suficiente para que seja um negócio sustentável com capacidade de investimento. Porque em Portugal os operadores não deixaram de investir cerca de 20% das suas receitas ao ano, que é brutal. Infelizmente, baixou muito nos últimos anos, porque era insustentável, porque a relação em Portugal também é a mesma, e baixou 3 ou 4 pontos percentuais. Mas é isso que é preciso garantir e é isso que precisamos ter atenção. Bom, o diagnóstico, de forma muito resumida, obviamente, nestes 3 slides, vamos ver o que diz o DNA e como é que os operadores veem, o que é que entendemos que no DNA vai no bom sentido, a primeira proposta da Comissão, este primeiro draft, e o que é que entendemos que deve ser trabalhado. Comecemos, obviamente, pelo espectro, até dos primeiros pontos, os pontos mais relevantes. Bom, o espectro, enfim, a posição aqui em baixo, claramente entendemos que vai no bom sentido, ou seja, a proposta da Comissão em relação ao espectro, o espectro é fundamental para criar a tal previsibilidade de investimento, previsibilidade económica e previsibilidade regulatória, que também aqui falou, apresentar na ANACOM. Ou seja, apoiamos fortemente a proposta das licenças limitadas ou de 40 anos, porque isto dá previsibilidade. Os investimentos das telecomunicações fazem-se a 7, 10 anos, no mínimo, de retorno. Não há investimentos de hoje para dar retorno daqui a 2 anos, não existe. Portanto, se não temos uma perspectiva de longo prazo em relativamente ao espectro, se temos licenças por 15 anos, ao fim de 5 anos, já vai ser muito difícil à gestão dos operadores, às comissões executivas, convencer os acionistas a investir. Estamos a convencer a investir neste projeto, desenvolver aqui uma nova rede 6G, quando eu não sei se vou ter licenças daqui a 9 anos. Não chega ao aumento do retorno, tem que se ter previsibilidade económica. Isto não é grátis, atenção, porque os operadores pagam licenças bem e pagam todos os anos as taxas, que até pagamos demais, está muito acima da média europeia cá em Portugal. Portanto, não é essa a questão de ser grátis, não é. Agora, tem que se ter previsibilidade. Portanto, esta proposta da Comissão, acho que é muito bem-vinda, está completamente alinhada com o que dizia o relatório Draghi, que é de longo prazo e limitadas ao período dos 40 anos, com renovações automáticas, sujeitas a condições, naturalmente, de cumprimento de condições, de obrigações, seja de for, de cobertura, de serviço, etc. Mas dá essa previsibilidade que é fundamental. O que achamos é que não faz sentido, quando se o DNA entrar em vigor em 2028 e haver um período de transição de 7 anos que leva-nos até 2035, que só se aplica a partir daí. Se vai deixar cerca, na Europa, para ter uma ideia, mais de 50% das licenças se vão renovar antes disso. Ou seja, não podemos criar aqui duas velocidades. E, portanto, é fundamental que se isso acontecer, que tenha efeitos imediatos, até pré-DNA. E aqui, enfim, também um apelo, obviamente, ao caso português, uma vez que estamos prestes a decidir o que é que vai acontecer às renovações de licenças. E achamos nós, se é neste sentido que vai a proposta do DNA, ainda há muita água a correr debaixo da ponta, eu sei que sim, neste sentido está correto, que as decisões que venham a tomar agora estejam já alinhadas, de alguma forma, com esta previsibilidade que achamos que é fundamental. O caso português está ali em cima, portanto, onde há muita incerteza regulatória, não estou a dizer que, enfim, vem de agora, já vem até muito de trás, mas é o que é. Temos um conjunto de licenças muito relevante para os operadores móveis, aqui falamos, obviamente, dos operadores móveis, que vão expirar em 2027 e que se têm que renovar em 2027, naquelas faixas dos 800, 900, 1800, 2600, outras em 2033 e outras depois de 2041 e 42. Mas estamos, e sabemos, e temos dialogado muito, como a Apritel, como os operadores, obviamente com o regulador, com o governo, etc., porque é fundamental, mas é muito triste chegarmos a esta situação, a estarmos a um ano, quando estamos a falar de telecomunicações, em que devíamos ter previsibilidade a 10 anos, entre 5 a 10 anos, estamos a um ano, ou menos, digamos, do prazo da renovação, e não sabemos. Quando assim não sabemos, diria a professora, bem, vocês sabem mais ou menos qual é a nossa linha de pensamento. A linha de pensamento sabemos, mas até ao lavado dos cestos, não é? Portanto, até ao ver o que é que sai escrito, e não há muita coisa, até porque tinha havido evoluções, e bem, até, e reconheço no bom sentido, face às situações atuais, nesse sentido. Sabemos que está iminente, sabemos que está pronto, mas não sabemos, na verdade, ou seja, é muito difícil, uma vez mais, se sermos realistas, se ponemos os pés no chão, é muito difícil um operador chegar ao seu acionista, ao board, ao seu conselho de administração, tenho aqui o plano de investimentos para 2027, ok. Então, e o que é que se passa com as licenças? Bom, aquilo que a gente sabe é que se vai renovar nesta condição, mas está bem, mas já se renovou? Não. Já saiu o sentido? Não. Então, e estamos a pedir 200 milhões de euros para investir para o ano? Pois, que senão também... Não há discurso. É que a realidade das empresas é esta, não é? Enfim, e, portanto, é o que é, mais vale, enfim, decidir quanto antes e bem,
mas não podemos deixar chegar a estas situações. Daí esta tal previsibilidade, o longo prazo, renovações automáticas, que não põem estas incertezas, que travam o investimento. E travou. Em Portugal, descemos cerca de 3 a 4 pontos percentuais no investimento nos últimos anos. Porquê? Porque os operadores não querem, não têm capacidade de convencer os seus acionistas nesta incerteza. Essa é a realidade pura e dura. Portanto, gostaríamos muito de ver a proposta que venha a sair alinhada um pouco já nesta orientação do DNA, do longo prazo, conversões automáticas, etc. Não apenas para conduzir o DNA, porque deveríamos antecipar, dar maior previsibilidade. Sabemos, enfim, que há algumas possibilidades de, na proposta, não haver renovação integral do espectro, que preocupa-nos imenso, que haja espectro que não seja renovado, seja recolocado no mercado ou guardado na gaveta, que seria pior ainda, até porque há alternativas disponíveis para, eventualmente, se for preciso intervir no mercado, é a nossa opinião, mas no tema do DNA não vou por aí agora. Preocupa-nos muito porque, se isso acontecesse, obrigaria os operadores a fazer um investimento brutal improdutivo, ou seja, se houver frequências que não se renovam, que se perdem, de um dia para o outro, enfim, nunca será assim, será em princípio para 33, mas teria-se que fazer investimento a desdobrar antenas, a pôr mais sites com menos espectro, para ficar na mesma, ou seja, é ter menos espectro. Portanto, para eu ficar na mesma, tenho que pôr mais antenas, para dividir, fazer ali uma divisão da minha malha, ou seja, gastar centenas de milhões de euros para ficar exatamente no mesmo sítio. Por amor de Deus, quer dizer, quando nós precisamos investir no 5G standalone, na resiliência, no 6G, vamos investir para ficar na mesma? Quer dizer, só porque temos menos espectro, é isso que é preciso salvaguardar, ter cuidado, vamos ver, obviamente, não está decidido, mas está iminente e estamos muito expectantes, obviamente, sobre essa matéria. Relativamente à questão da harmonização do espectro, achamos também é um caminho positivo, é uma linha positiva, ou seja, que não haja políticas nacionais isoladas, tem que haver sempre deve haver uma coordenação da Comissão, ainda que a implementação seja local, e aí partilhamos também a visão do regulador em muitos aspectos. Portanto, somos favoráveis a uma maior organização das datas de atribuição e promoção do investimento produtivo, nunca levar a investimentos improdutivos, como digo, por questões regulatórias para ficar na mesma, e que promova a inovação. E este bloco do meio que é muito importante, com previsibilidade, temos de saber quais são os critérios de cumprimento das obrigações a priori, portanto, nesta questão das atribuições, porque isso é o que define longo prazo e critérios bem definidos, o que é que temos que fazer, o que é que temos que cumprir, dá a tal previsibilidade do investimento, que é fundamental para a Europa, como já vimos. Eu não destaquei, mas no relatório, estava lá escrito, no relatório Draghi, dizia que se nós não queremos ficar para trás, como estamos a ficar em relação aos Estados Unidos e à Europa tem que investir 800 mil milhões de euros por ano. 800 mil milhões de euros é um PRR, basicamente foram 700 e poucos mil milhões de euros. Portanto, todos os anos. Portanto, é isso que estamos a comparar, não é só nas comunicações, obviamente tem a tecnologia nas TICs, tem a parte de IA, a parte de cloud, etc. Mas é isso que estamos a falar e, portanto, temos que criar essas condições para haver esse investimento, senão, bye a Europa, quer dizer, é game over para nós. Portanto, somos favoráveis claramente a essa harmonização, acho que vai no bom sentido. No menos bom sentido, onde acho que há muito trabalho ainda a ter. Eu não vou dedicar aqui tanto em pormenor, mas claramente o DNA pretende ter também uma simplificação regulatória. No draft que nós vemos, não vemos simplificação, bem pelo contrário. Então, devíamos ter uma redução de cerca de 50% das obrigações regulatórias. Portanto, por exemplo, eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas há coisas como o e-privacy, quando comparamos com o RGPD, provavelmente o e-privacy devia ser eliminado, não faz sentido nenhum. Estão lá uma série de artigos nesta proposta do DNA que estão em legislação horizontal. Ora, não devemos ter na legislação vertical como o DNA e depois é repetir-se, ou até às vezes contraditórios com a própria legislação horizontal. Portanto, aqui é um draft, sabemos, mas pronto, temos todos que trabalhar e ajudar a Comissão a limpar tudo isto e claramente a simplificar, porque há muita coisa duplicada enfim, e que só cria mais confusão. Bom, outro tema relevante, também já aqui foi falado, é o tema da net neutrality, da internet aberta. Também achamos que estamos longe ainda do que é que temos que ter. Reconhece alguma coisa, só que quando este modelo foi criado em 2015, que é um modelo completamente obsoleto, o mundo era outro. E não temos as tecnologias que temos hoje. Ora, o DNA, mais uma vez, é uma oportunidade para alterar estas condições. Não estamos a dizer de abandonar a internet aberta, não estamos a dizer nada disso. Ou seja, como temos aqui, a não discriminação deve continuar a proibir tratamento desigual, injustificado, entre a mesma categoria de tráfego. Não é isso que estamos a falar. Agora, há um conjunto enorme de casos de uso que, se não se acabarmos com isto na net neutralidade, não vão acontecer.
O 5G standalone vai potenciar o network slicing, a indústria 4.0, a saúde digital, os veículos autónomos. Imaginamos que não podemos dar prioridade ao tráfego de um veículo autónomo face a alguém que está a navegar naquela altura no Facebook. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, mas se formos a regra atual, temos que fazer isso. Quer dizer, portanto, temos que claramente excluir da internet aberta todas as soluções empresariais ou as soluções potenciais potenciadas por estas novas tecnologias, que não é discriminar o mesmo serviço está discriminado, não são serviços distintos que têm que ter prioridade realmente para poderem ser garantidos. Como eu refiro aqui, o caso da saúde digital, o caso da indústria 4.0, o network slicing, os veículos autónomos, etc. Portanto, aqui ainda há um grande trabalho a fazer por parte da Comissão neste ajuste, porque isto é fundamental, senão, enfim, estaremos numa situação completamente estanque e não terá partido do que a tecnologia hoje permite, principalmente na área empresarial. Outro ponto, que não foi aqui tão falado e para nós é crítico, que achamos que dá-se um passinho, mas não o passo que é preciso, é a questão do fair share, normalmente conhecido na indústria muito pelo fair share. Portanto, ou seja, uns pagam, outros desfrutam, não é? Mais ou menos é isto. Uns fazem as autoestradas, outros andam com os carros, enfim, se for na Alemanha, a velocidade é limitada, se for em Portugal, a 120. Que é a questão destes large traffic generators. Bom, e das grandes plataformas, grandes geradores de tráfego. Esta proposta reconhece realmente o problema, portanto, mas diz que, ok, tem que resolver através de uma conciliação voluntária entre os operadores e as grandes plataformas, geradoras de tráfego, enfim, os Netflix desta vida, os Metas, todos aqueles. Para não falar na AWS, também aqui está e terá a sua posição, com certeza. Mas tem que haver, porque há decisões unilaterais que têm um impacto brutais nas redes. Essas grandes plataformas já são responsáveis, todos sabem disso, por muito mais de 50%, aproxima dos 70% do tráfego nas redes. E os operadores não podem cobrar isso aos consumidores. Hoje estamos numa situação em que o tráfego é ilimitado, os tarifários são ilimitados, já se evoluiu muito, e ainda bem, e portanto não se pode cobrar por qualidade. Não é, queres mais qualidade de ver o Netflix ou cobro mais 5 euros? Não pode, e bem, não é isso que está em questão. Portanto, mas tem um impacto brutal. Quando um operador, por exemplo, de vídeo, decide passar de Full HD para 4K, o impacto na rede é massivo. Quando começarem a passar de 4K para 8K, as redes vão abaixo. Quer dizer, portanto, não há coordenação e não há aqui co-investimento, digamos, é criar a capacidade, não é a extensão da rede de serviços, mas a capacidade de tráfego necessário para suportar estas plataformas, temos um problema grave. Ora, o DNA não resolve isso, reconhece nesta primeira fase, é bom já reconhecer, mas diz que é bom, mas tem que se entender, entendam? Não, tem que haver processos, devemos entender, obviamente, mas depois tem que haver processos, como digo aqui, binding rules, portanto, vinculativos, de modo a que, se isso não acontecer, como é que se faz este fair share? Portanto, e isso é algo que é fundamental se queremos realmente continuar a ter redes de ponta, com grande capacidade e grande qualidade, e não sujeitas a estas variações. Outro ponto que também está relacionado com este, que acho que o DNA também não está, ainda não devia estar, é este chamado level playing field, entre os operadores, enfim, de comunicações eletrónicas, os operadores terrestres, como chamei ali, essas plataformas OTT e os novos operadores que estão a chegar, há um que já está com muita força, americano, como todos sabemos, mas outros estão a chegar, que são os operadores de satélite. O satélite vai ser super importante, até pode ter uma da resiliência, também não é um tema do DNA, fala-se muito por causa do apagão, por causa das tempestades, que é preciso enterrar cabos, é preciso fazer isto para a resiliência, e sim, mas o satélite que está ao virar da esquina, estamos a falar de serviços comerciais a 2028, com um telefone normal, não é com os telefones que hoje existem, de pôr lá uma placa no telhado, um telefone normal, estão aí ao virar da esquina, vão ser uma alternativa para situações de crise fantástica, porque, porque se houver um apagão ou se houver uma tempestade, a pessoa pode ter, a sua estação pode não estar no ar, mas tem o satélite lá a passar e pode falar e comunicar, seja por voz, seja por dados, e isso vai ser fundamental. Agora, mesmo serviço, as mesmas regras. O que não pode continuar a acontecer é que paguem sempre os mesmos tudo, não é? Quer as taxas de regulação, quer as taxas de atividade da ANACOM, quer os outros tipos de taxas. Portanto, os operadores têm obrigações de confidencialidade, proteção de dados, de fraude, de reporting, que são brutais e bastante complexas, proteção do consumidor e bem, mas os outros não têm. O WhatsApp não tem as obrigações que os operadores têm para o SMS. O SMS, coitado, já quase nem existe, mas pronto. Mas, claro, por razões óbvias. Ou as chamadas de voz versa todas as OTTs de aplicações de voz sobre IP. Não têm as mesmas obrigações, e eles nem têm obrigações, quase praticamente. Quer dizer,
Temos também, o DNA é uma ótima oportunidade para termos aqui um plano de jogo nivelado entre os hotéis. O que interessa é o serviço, não é a tecnologia que presta ao serviço, como é evidente, o cliente nem sabe se quando está a fazer uma chamada ou a navegar, se dá por 4G, por 5G, por 6G, por fibra, por isso ou por outro, ou numa plataforma OTT. Agora, para o mesmo serviço, as mesmas obrigações. Isso o DNA não coloca no papel e tem que colocar. É uma oportunidade que não a podemos perder. O mesmo acontece em relação a todas as questões do satélite, que ainda, enfim, além do satélite, tem a questão muito mais delicada da questão do espectro, de utilizar o espectro nacional para a utilização de satélite, onde é que está esse controle, que a gente acha que deve estar nas autoridades nacionais, obviamente, e não haver uma autoridade, enfim, supranacional que define o espectro para satélite, depois já vai gerar uma confusão desgraçada, obviamente, com o espectro terrestre. E ainda também a questão que achamos muito importante, por isso que queremos trazer aqui, porque é muito potenciador ao desenvolvimento das redes, que é a questão às infraestruturas civis. Temos o GIA e o DNA, portanto, o Gigabit Infrastructure Act também. Portanto, achamos que, sim, é muito importante o poder aceder às infraestruturas civis já existentes, seja, no caso de Portugal, seja das autoestradas, seja de uma REN, seja de águas, etc. Portanto, condutas enfim, Portugal também desenvolvimento ao ORAC, que em muitos casos regula isso, mas outros não. Portanto, agora o que entendemos é que aqui sim, também, e concordamos também com a posição da ANACOM, que devemos ir mais além, digamos assim, do que aquilo que seja uma regra base, um referencial base, um piso base daquilo que seja as infraestruturas, porque cada país tem os seus próprios casos, as suas próprias infraestruturas, e devemos ir além daquilo que é, não deve haver uma obrigação de mínimos, portanto máximos, deve haver uma obrigação de mínimos, mas depois se possa colocar por cima camadas que sejam adequadas a cada mercado, claramente com preços orientados a custos e que permitam que os operadores toda a natureza, possam desenvolver as suas redes, tirando partido das infraestruturas civis que já existem no terreno e, portanto, que é muito mais rápido, muito mais económico e que faz refletir, obviamente, também em melhores condições para os consumidores. E o último ponto que gostaria de falar, aí sim não temos a mesma visão do que outras entidades que estão também a trabalhar nesta matéria, que é a questão do serviço universal. Nós claramente achamos que o serviço universal, enfim, é um fardo do passado e, obviamente, falo muito por Portugal, admito que possa haver países na Europa, enfim, admito porque não conheço sinceramente com detalhe todos os países da Europa, mas onde isto se possa justificar, nós achamos que o nível de desenvolvimento das redes que temos, seja de fibra, seja de móvel, que isto é um serviço anacrónico que deveria terminar e não quer dizer que não tenhamos que proteger as famílias desfavorecidas. Naturalmente que sim. O Estado aqui tem esse papel. Tem dois papéis. Um é, em zonas, quando chegar ao satélite, muitas coisas se resolvem por si, mas pronto, também depende dos preços, obviamente. Mas em zonas críticas onde não é economicamente viável ter cobertura, as chamadas zonas brancas, o próprio Estado já está a fazer isso, que é lançar concursos para as zonas brancas, portanto, e seja garantir que há cobertura em todo o país, qualquer cidadão português terá acesso, digamos, a voz e dados, seja porque tem oferta comercial, seja porque há zonas brancas que foram licenciadas a um determinado operador que depois disponibiliza a todos, portanto essa parte está resolvida, e a parte, enfim, se há famílias carenciadas e vulneráveis que não têm capacidade para ter internet em sua casa e têm que ter, e voz obviamente, serviços básicos, pois sim, mas que se faça. Então, o Estado aí tem que ser um voucher às famílias vulneráveis que possam ter acesso a esse serviço. Agora, pôr obrigações de serviço universal aos operadores, à moda antiga, não sei o quê, não faz sentido nenhum, é mais um fardo, sobre o setor, que achamos que não faz sentido. Bom, se eu tivesse que resumir a minha apresentação a um slide, é este, basicamente é isto que falámos. O DNA realmente é uma mudança de paradigma, tem que ser uma mudança de paradigma, tem que recentrar a Europa e colocar a Europa a competir de igual para igual com os outros blocos económicos e, portanto, trazer o bem-estar de todo este desenvolvimento. Estamos a falar de um fator estruturante. As redes de comunicações são, enfim, a base fundamental para a sociedade digital que estamos a construir e para a economia digital. Não há IA, não há cloud, não há nada disso sem as melhores infraestruturas digitais. E, portanto, temos de garantir que temos que ter, como sempre tivemos, década de 90 até 2000, as melhores infraestruturas digitais no 5G, no 5G standalone, no 6G, na fibra, no GPONs, tudo que aí vem. E a parte da IA, obviamente, e da cloud. Portanto, isso é fundamental.
Achamos que as renovações de espectro automáticas e por prazo ilimitado ou de longo prazo vão no caminho correto, bem, reforçar, acabando com períodos transitórios e aplicando desde logo esta política, que é a política adequada para acabar com a imprevisibilidade e garantir financiamento. A simetria de investimento dos operadores versus os large traffic generators ou os hyperscalers. Portanto, tem que se encontrar uma solução em que haja co-investimento e haja condições claras para criar as capacidades necessárias para que isto não se vá atrofiar e complicar o serviço nas redes. Taxas regulatórias, obviamente, que não sejam pró-recaudação, mas pró-investimento, pró-inovação, que cada vez mais todo o investimento necessário seja para criar inovação, serviços, redes e não para criar taxas e taxinhas, naturalmente. O acesso a infraestruturas civis, que já referi, porque são fundamentais, enfim, e a revisão do net neutrality, que permita, daí com os pontos fundamentais, que permita estes casos de uso na área empresarial, que sem isso se tornam impossíveis e, obviamente, colocaria a Europa numa situação muito complicada. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, para terminarmos esta primeira parte, eu chamo aqui ao palco o Dr. Luís Pisco, da DECO, com a sua visão do consumidor. Obrigado. Antes de mais, obrigadíssimo pelo convite feito à DECO por estar presente neste encontro sobre um tema que, relativamente ao qual os consumidores são muito sensíveis, e já vi que vou chocar aqui de frente com alguns temas com algum dos outros oradores, relativamente a algumas preocupações que nós temos relativamente a esta matéria e que trazia aqui a perspectiva do consumidor, de facto, relativamente a esta versão do DNA. Ora bem, para a DEC e para os consumidores, naturalmente que os serviços de conectividade e telecomunicações são essenciais para que todos os consumidores exerçam plenamente os seus direitos e participem numa sociedade digital. As regras sobre telecomunicações da União Europeia têm sido uma história de sucesso nos últimos anos, nas últimas 3 décadas, para os consumidores, desde o roaming gratuito, serviços mais acessíveis e melhores, criando um mercado onde a concorrência, o bem-estar dos consumidores têm caminhado de alguma forma juntos. Para nós, a revisão destas regras através do DNA é fundamental, de facto, para garantir que a conectividade continua a ser uma prioridade, assegurando, em simultâneo, a salvaguarda e a melhoria da proteção do consumidor, ajudando a compreender melhor os seus direitos, estabelecendo padrões de qualidade de serviço e transparência de informação, promovendo novamente a concorrência leal para impulsionar a inovação e garantir que, de facto, os consumidores recebem um serviço de qualidade a um preço justo. Como há pouco referi, ao longo das últimas 3 décadas, de facto, as regras das telecomunicações têm sido um sucesso, levando a Europa para um sistema que promove a concorrência e a inovação e protege os utilizadores. O próprio Código Europeu das Comunicações é um exemplo disso, ao estabelecer princípios claros no sentido de moldar positivamente o mercado de telecomunicações que funciona, de facto, para os consumidores. A nosso ver, enquanto consumidores, o DNA deve, por isso, ser visto como uma oportunidade para garantir que o mercado europeu de telecomunicações está preparado para o futuro, reforçando a proteção do utilizador, promovendo a concorrência leal, capacitando os reguladores para monitorizar eficazmente os mercados, aplicar regras e desenvolver novas normas. No entanto, verificamos que esta proposta do DNA ainda está um pouco aquém desse patamar, uma vez que consideramos serem necessárias algumas alterações nesta proposta, porque nos suscita sérias preocupações quanto aos direitos dos consumidores, à concorrência e à independência regulatória. Quanto à proteção dos direitos dos consumidores, a proteção dos utilizadores finais é essencial para garantir o acesso a todos os serviços de comunicações eletrónicas, em função das características particulares deste setor, fragmentação dos mercados nacionais, tendências para as estruturas oligopolistas, a assimetria de poder entre operadoras e consumidores, bem como a importância geral da conectividade como instrumento fundamental de combate à exclusão digital. No entanto, como regulamento, o DNA usa uma harmonização máxima que, embora possa trazer alguns benefícios, corre-se o sério risco de diminuir os níveis de proteção existentes ao se limitar a capacidade dos próprios Estados-membros de poderem, de uma forma discricionária, intervir nos seus mercados nacionais para proteger os seus utilizadores, endereçando, assim, soluções a problemas e realidades estritamente nacionais. Aliás, o próprio BEREC concorda connosco nesta preocupação. Mas, ao fazê-lo, o DNA irá também reforçar significativamente os poderes da própria Comissão, através de atos de execução, prejudicando claramente as atuais competências dos Estados-membros, bem como os poderes das autoridades de regulação nacionais, existindo um risco real de que este processo decorra uma menor capacidade dos reguladores reagirem às novas tecnologias, tendências de mercado, podendo ter consequências negativas para os consumidores.
Para os consumidores existem claramente vantagens em manter a possibilidade de reguladores nacionais intervirem no mercado do seu país. Temos vários exemplos, podemos dar, por exemplo, o caso do BPT, que é o regulador da Bélgica, que introduziu várias ferramentas de comparação, para além do que o próprio Código das Comunicações Eletrónicas exigia. A própria Holanda, através do ACM, que tem um conjunto também de iniciativas e prepara neste momento guidelines sobre informação e preços, que caso o DNA fosse eventualmente publicado, já não poderia sair. E por estas razões consideramos que o DNA deve assegurar que as posições relativas aos utilizadores finais permitam aos Estados-membros a necessária flexibilidade para manter os seus níveis de proteção e possam intervir localmente sempre que o entendam necessário. Entendemos ainda que deve haver, sim, um fortalecimento e alargamento das expansões dos utilizadores. Mais importante, o DNA deve constituir, de facto, uma oportunidade de melhoria e alargamento do âmbito de proteção dos consumidores, em particular, nomeadamente, garantindo velocidades mínimas de internet, como recomendado pelo próprio BEREC, alterando o prazo de fidelização para um contratual máximo para 12 meses, como forma de combater os aumentos anuais de preços sem o seu conhecimento, e combater as práticas fraudulentas de phishing e spoofing, a que o DNA também já faz referência, mas que também, digamos, que vai um pouco atrasado relativamente a outros cenários no mundo, nomeadamente, por exemplo, o caso do Reino Unido, o caso, por exemplo, da Austrália, até, inclusive de Singapura, tem leis muito mais avançadas que as nossas. Neutralidade da rede, proteção do direito e uma internet aberta, que aqui foi referido. Eu peço desculpa pela minha voz, mas tentado com uma grande constipação, estou meio rouco. O Regulamento de Internet Aberta de 2015 e os princípios gerais sobre a própria neutralidade da rede continuam para nós atuais, essenciais para garantir aos consumidores um acesso livre e justo a conteúdos e serviços online. Este regulamento tem sido extremamente valioso, fornecendo uma base legal robusta para impedir práticas comerciais discriminatórias, como as ofertas, por exemplo, do zero rating, que favorecem determinadas aplicações ou serviços, distorcendo a concorrência e a escolha do consumidor. É por isso, com muita preocupação, que vemos a intenção do DNA em integrar este regulamento no próprio corpo do DNA, o que pode gerar incerteza jurídica e minar as interpretações do seu regime. A proposta reproduz apenas uma parte dos considerandos do regulamento, ainda que esses considerandos tenham desempenhado um papel regulatório e judicial crucial para o Tribunal de Justiça Europeu. Remover agora essas interpretações pode enfraquecer a capacidade dos próprios tribunais e reguladores de aplicarem os princípios de internet aberta no futuro. Consideramos, por isso, que este regime deverá ficar fora do DNA. Relativamente aos mecanismos de conciliação voluntária, pensamos nós que a intervenção regulatória deve ser limitada a matérias em que seja absolutamente necessária. No caso do mercado de interligação IP, não vemos para já necessidade de intervenção por parte da regulação. A introdução do mecanismo de conciliação voluntária, curiosamente bastante semelhante àquele que foi proposto em 2022 por algumas das grandes telco e do debate das tarifas de rede, irá, no nosso entender, só gerar incerteza jurídica, bem como trazer de volta o debate sobre tarifas de rede, colocando em risco uma internet aberta, complexidade jurídica desnecessária e riscos de degradação dos próprios serviços. Basta o exemplo da Coreia do Sul, onde a introdução da Sending Party Pays impuseram um mecanismo de compensação do qual resultou uma degradação da qualidade do serviço e preços mais caros para os usuários finais. Estes receios já são, aliás, partilhados por próprios reguladores, incluindo o BEREC e a própria Comissão Alemã sobre monopólios. Outro ponto que nos suscita algum tipo de preocupações é a própria manutenção da independência dos organismos de regulação e de supervisão. Consideramos fundamental a independência e o papel da coordenação europeia do BEREC. A independência e competência têm gerado a própria confiança dos stakeholders e, no nosso entendimento, a proposta do DNA vem reduzir as competências do próprio BEREC, alargando em igual medida o papel do ODN, o Gabinete das Redes Digitais, que parece que irá funcionar um bocadinho como uma extensão da própria Comissão, podendo colocar em risco a própria independência das autoridades de regulação nacionais. Exemplos, posso dar aqui vários exemplos, o artigo 122, o artigo 124, o artigo 125, 179, todo um conjunto de normas que visam, de facto, retirar poderes atuais ao BEREC e concentrar esses mesmos poderes junto à própria Comissão. Obrigações de serviço universal. Estou tentando, de uma forma, também acelerar, porque temos curtos de tempo. Congratulamos, de facto, pela inclusão desta temática no DNA, no entanto, para nós, o seu âmbito deveria um pouco também ser alargado e atualizado às necessidades atuais dos próprios consumidores, devendo acompanhar as mudanças nos padrões de utilização e participação digital dos utilizadores.
Nesse sentido, e uma vez que a maior parte da comunicação ocorre através do telemóvel, seja através de serviços móveis de mensagens de voz, recomendamos que o âmbito das obrigações de serviço universal seja também alargado a incluir os serviços de comunicações mais modernos e mais utilizados pelos próprios consumidores. E pronto, o essencial está aqui, depois deixarei o resto para o debate.